Olá! Neste vídeo, vamos estudar dois conceitos básicos de probabilidade, o espaço amostral e o evento. Mas antes disso, vamos pensar um pouco no que é a probabilidade. O que é isso, né? Bom, quando realizamos um experimento, podemos ter sempre o mesmo resultado. Por exemplo, a água no freezer sempre vira gelo, a parafina aquecida sempre derrete. A imagem que vemos no espelho, ela sempre estará invertida. Então, esses experimentos, eles sempre vão dar o mesmo resultado. Então, são experimentos de resultados iguais. Esse é um experimento determinístico. Mas, por outro lado, alguns experimentos, os chamados experimentos aleatórios, eles vão dar resultados diferentes. Então, quando a gente joga um dado, não dá para saber que número vai cair. Da mesma maneira, não sabemos se vai chover amanhã ou não, depois de amanhã ou não. Temos uma chance de chuva, mas não sabemos se realmente vai chover. Também não sabemos quem vai vencer a Copa do Mundo. Há os times prediletos, os favoritos, mas a gente nunca sabe quem é que vai vencer. Então, para estudar esses chamados fenômenos aleatórios, nós usamos chamados modelos de probabilidade ou modelos probabilísticos, que são modelos que nos dão uma ideia de qual seria o resultado esperado. Não sabemos qual é o resultado, a gente não sabe o que vai acontecer, mas queremos ter uma ideia quais são as possibilidades. Então, uma das maneiras de estudar essa probabilidade é contar o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, isso sempre é possível fazer se estamos estudando alguma coisa que se pode contar e que tenha igual probabilidade. Por exemplo, um dado, né? Então, eu posso contar os possíveis casos de um dado. Vai ser sair o número 1, sair o número 2, sair o número 3, o 4, o 5 ou o 6. E eu vou considerar que cada um desses casos tem a mesma probabilidade de resultado. Então, a mesma probabilidade de sair o 1 vai ser a probabilidade para sair o 2. Então, eu vou considerar que esse dado é um dado honesto. Quando eu estiver trabalhando com uma moeda, vou considerar que essa moeda é uma moeda honesta. E a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis sobre esses possíveis. Então, quero saber qual a probabilidade de sair o número 3 ou 4 no dado. Então, quantos casos favoráveis? 2. Ou sai o 3 ou sai o 4. Sobre todos os possíveis, que são 6. Então, seria 2 sobre 6. 1/3. Então, olha lá um exemplo. 3 moedas são lançadas simultaneamente. Então, para uma moeda, temos sempre 2 casos possíveis. Ou é cara, ou é coroa. Para 3 moedas, então vai ser ou sai cara ou coroa na primeira, ou cara ou coroa na segunda, ou cara ou coroa na terceira. Então, todas as possibilidades é o nosso chamado espaço amostral. Então, quando eu falo espaço amostral, eu vou fazer uma lista de tudo que é possível, todos os resultados possíveis desse experimento. Então, tem aqui a lista. Coroa, 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 cara, coroa, e assim por diante. Então, quantas possibilidades tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse é o meu espaço amostral com 8 diferentes resultados. E qual seria, então, o meu evento? Então, eventos são os casos favoráveis. Eu quero que saiam 2 caras. Então, vai ser cara, cara, coroa, coroa, cara, coroa, cara, cara. Então, esse é o meu evento. São os meus casos favoráveis. A probabilidade seria o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Ou, em outras palavras, seria a quantidade de elementos no conjunto evento sobre a quantidade de elementos no conjunto espaço amostral. Eu já tinha contado antes, 3 sobre 8. Então, 3 casos favoráveis sobre 8 possíveis casos de acontecer. Um outro exemplo. Se 2 dados são lançados, qual a probabilidade de que a soma das faces de cima seja igual a 7? Então, são 2 dados, eu considero que são 2 dados honestos. Então, há a mesma chance de sair o 1, sair o 2, sair o 3, o 4, o 5 ou o 6.
Então, para 2 dados, qual vai ser o meu espaço amostral? Qual vai ser o meu conjunto de todas as possibilidades? Então, vai ser sai 1 no primeiro dado e 1 no segundo, sai 1 no primeiro dado e 2 no segundo, e assim por diante. Então, eu vou contar todos os casos possíveis. Tem um jeito mais fácil de fazer isso. Eu sei que são 2 dados e que o número de um dado não vai modificar o número do outro. Então, no primeiro dado tem 6 possibilidades e no segundo dado também 6. Então, vai ser uma combinação desses números. 6 vezes 6, tenho 36 possibilidades diferentes. Então, se eu fizer a listinha aqui, eu vou ver que há 36 combinações possíveis. E qual é o meu evento? O meu evento é sair 7 no dado. Para sair 7, tem que sair 1 no primeiro e 6 no segundo. Ou ao contrário, 6 no primeiro e 1 no segundo. Pode também sair o 2 e o 5, ou o 3 e o 4. Então, se eu contar todos os casos possíveis, então esse é o meu conjunto evento. Então, esse conjunto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, a probabilidade vai ser quantidade de casos favoráveis sobre casos possíveis, ou o número de elementos do meu evento sobre o número de elementos do meu conjunto espaço amostral. 6 sobre 36, como está aqui em cima. E se eu simplificar, a probabilidade de sair 7 em 2 dados é 1/6. E é isso.